Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação, como habitualmente. Vamos começar pelo número da semana, que refere-se à entrada da zona euro em recessão técnica, leve, uma quebra de 0,1% nos 3 primeiros meses do ano face ao trimestre anterior, onde também já tinha registrado igual quebra. Este pode ser o início, ou um sinal de alerta, ainda que ténue, mas que o pior ainda poderá estar para vir. A Alemanha, o motor da economia da zona euro, também está em recessão técnica e a Irlanda, por exemplo, contraiu 4,6% no primeiro trimestre. Já Portugal está aqui a resistir, por enquanto, registrou um crescimento de 1,6% em cadeia e de 2,5% face ao trimestre homólogo, sendo o terceiro melhor registro de toda a União Europeia. Vamos esperar para ver o que é que acontece nos próximos meses, à medida que as taxas de juros continuam a pesar, tanto nas famílias como nas empresas, e veremos o que é que vem aí para o resto do ano. Marco, vamos agora à personalidade da semana. O que é que tens para nós? Esta semana será, sem dúvida, Jerome Powell, que não só pelo que irá sair da reunião da Fed, mas pelas declarações e pelas suas respostas aos jornalistas. Se o baseline para esta reunião é não haver alteração, vai ser muito importante perceber, isto às vezes nos Estados Unidos é assim, qual é que é o significado da palavra skip, ou seja, será que saltarão uma reunião e para a próxima reunião vão aumentar, ou haverá uma pausa, que são duas coisas diferentes. Pelo menos é assim que o mercado está a interpretar. Uma pausa é uma pausa, eventualmente poderá nem nunca mais recomeçar a subida dos juros, enquanto o skip será o saltar esta e na próxima quase certeza que irá haver um aumento. Portanto, isto será muito importante, como é que ele irá transmitir esta mensagem para os próximos dias em Wall Street. Obrigado, Marco. Nuno, olhando precisamente aqui para os Estados Unidos, também temos aqui reunião da Fed esta semana, sairá a decisão ao final do dia de quarta-feira. Aqui uma sondagem do Financial Times junto a economistas académicos dá conta que o Banco Central deverá subir, pelo menos esta a expectativa, deverá subir os juros ainda por mais 2 vezes. Penso que outras casas de investimento estarão a apontar para uma pausa aqui nas subidas. O que é que esperas que saia aqui da reunião desta semana? Eu acho que não vai ser decisivo os números da inflação que vão sair entretanto, mas que também vão contribuir um bocadinho para o mood e para a capacidade de ter mais flexibilidade na linguagem que a Fed possa ter para com o mercado. Sabendo que todas as linhas do statement são interpretadas e comparadas com os statements anteriores, etc., há um cuidado muito grande na comunicação e, portanto, eu creio que os Estados Unidos, a Reserva Federal já caiu nesse erro durante o mandato de Jerome Powell de se obrigar a tomar uma certa decisão porque tinha sido isso comunicado e havia pouca flexibilidade para mudar. Portanto, neste caso é o expectável para a próxima reunião, mas não deverá querer definir o caminho já até ao fim, especialmente até ao fim do ano, até aos próximos 12 meses. Portanto, já vários governadores do Banco Central dos Estados Unidos vieram comentar que esperavam 2 subidas de taxas de 0,25 durante 2023 ainda. Portanto, o mercado já incorpora de alguma maneira essa expectativa, sendo que ao ocorrer uma já em junho, portanto, serão 6 meses para cumprir a palavra, mas não se obrigarem a se é já na próxima, se é em dezembro. Portanto, ganham alguma flexibilidade para jogar aqui com a evolução da economia e os números. Sendo que os Estados Unidos o crescimento também não tem sido brilhante, é importante perceber se pode haver aqui algum problema à frente, porque depois em 2024 terão o ciclo eleitoral para gerir e, portanto, têm que preparar a economia para ter uma trajetória estável durante essa altura, porque muitas vezes subidas ou descidas bruscas na taxa de juros perto da altura eleitoral pode ser visto como interferência, digamos assim, na preferência pelo presidente, etc. E, portanto, creio que já será um bocadinho essa visão que estará nos membros da Fed, que é preparar a economia para aguentar um certo período em que eles sim conseguem dizer vai acontecer isto nos próximos 3 reuniões. E, portanto, ganhar aqui alguma flexibilidade para os próximos meses para depois preparar a economia para ser autogerível. Nuno, mas duas perguntas. Achas mesmo
que é possível um corte de juros ainda este ano com 320 mil postos de trabalho criados nos últimos non-farm payrolls? Um corte não. Eu acredito É que o mercado ainda espera um corte no final do ano. Pelo menos esse é o baseline ainda do mercado. Espera um corte de 25. Isso não acredito, até porque, lá está, com as mercadorias, o preço das mercadorias, e podemos ver, é expectável que o índice de inflação continue a cair nos próximos meses, porque o índice de preço dos produtores também tem vindo a cair, portanto, normalmente está um bocadinho à frente do que acontece depois aos produtos para o consumidor final, e, portanto, com a inflação controlada, a economia em pleno funcionamento, que é o que tu estás a dizer, com uma empregabilidade bastante elevada e a gerar postos de trabalho, etc., há o risco de voltar a sobreaquecer rapidamente. E, portanto, eu acho que nem para um lado nem para o outro eles vão querer comprar aqui algum espaço para ver como é que as atuais condições estão a atuar no desenvolvimento económico. Não acredito muito na descida só pela descida. Portanto, o Banco Central não tem interesse nenhum em descer só porque sim. E quais é que são as tuas perspectivas para as empresas, para os índices e, nomeadamente, para as avaliações, tendo em conta que as perspectivas para já é de uma redução dos earnings? Como é que tu achas que isto tudo vai cozinhar este bolo, que earnings mais baixos e, no entanto, o Nasdaq e o S&P 500 claramente em máximos do ano? Mas nós vimos uma expansão de múltiplos nos últimos meses, portanto o S&P está cerca de 16 vezes EV/EBITDA, pelos números ali da Bloomberg que eu estive a ver. Portanto, a avaliação das empresas comparada com o EBITDA que geram está cerca de 16 vezes, que é mais ou menos a média dos últimos 5 anos, e, portanto, não está de alguma maneira exagerada, nem que o Banco Central tenha que vir dizer que há uma bolha, nem está de tal maneira barato que sugira que não há liquidez no mercado e não há apetite dos investidores para investir em ativos de risco. Portanto, o que nós temos aqui realmente é uma inclinação dos mercados financeiros em termos do que é a composição do S&P, por exemplo, para as ações tecnológicas, como tu mostraste, valorizações muito expressivas nas maiores ações tecnológicas no ano, enquanto, por exemplo, se formos olhar para o índice que representa as empresas mais pequenas, o Russell, está negativo. E, portanto, ou pelo menos estava aqui há poucos dias, e, portanto, o que podemos ver é que não há um comportamento das ações da economia como um todo da mesma maneira. Provavelmente o que poderá acontecer no caso de uma estabilização económica e com as taxas de juros nestes valores, poderá ser até as empresas pequenas valorizarem mais do que as tecnológicas, uma vez que as tecnológicas, como têm muito mais mediatismo, captaram já todos os investidores agora no início do ano, por exemplo. Se realmente os earnings não corresponderem, o crescimento não corresponder à expectativa que está no preço dessas grandes tecnológicas atualmente, poderá haver uma diversificação do investimento para estas empresas mais pequenas. André, deixa-me só adicionar que as perspectivas para os resultados do quarto trimestre, os maiores contribuintes para o crescimento serão a Meta do S&P 500, a Meta, a Nvidia, a Google e a Amazon. Só estas 4 empresas são as principais impulsionadoras dos resultados do S&P 500. E por aí também temos os múltiplos dessas empresas muito acima desta média que eu estava a falar. Portanto, quando olhamos para médias, dentro destes cabazes de ações, estamos muito distorcidos por essas grandes empresas grandes. Nuno, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até à próxima. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Veja estes e outros programas no site e nas redes sociais do JE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.